aparecendo. Não tem pressa, não, tem a tarde todinha. Não sou externa. Agora, Manu, eu tô aqui com a câmera ligada, olhando a minha sobrancelha, que tá terrível. Eu acho que eu vou desligar. Não, ninguém tá vendo, não. Tá, não. Daqui a pouco o João tira o print aí. Tá entrando o pessoal aqui, deixa eu ir aceitando. Boa tarde a quem tá chegando. Vamos ligando as câmeras. Bem, André. Cuida, cuida. Se não quiserem ficar, tá todo mundo. Olha aí, Railson. Eu gostei de ver. Vamos lá, pessoal, apareçam. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ana Tereza, que chegou agora também. Vitória. Andresa. Vamos aparecer? Vou copiar a mensagem várias vezes aqui, tem gente nova. Nós já temos 36 pessoas. Vamos esperar mais uns minutinhos. Oi, Tásia, para a gente iniciar. Gente, vamos lá então. Vamos começando. Boa tarde de novo a todos. Queria agradecer pela presença de vocês. Eu não esperava que tivéssemos tanta gente no último dia de aula, né? Porque quando a gente programa uma disciplina, geralmente a gente tem uma empolgação no começo, né? E aí depois o rendimento, a interação vai diminuindo. Mas a gente tem agora 40, eu acho. 40 pessoas aqui, então já é um bom número, já dá para a gente iniciar. A aula de hoje é a nossa última aula do... Estácio, você quer começar falando? Porque eu sou convidada hoje. Eu pensei que você não ia deixar eu apresentar, né? Fique à vontade. Está em casa. Pois é, assim, boa tarde a todos, né? Hoje a convidada é mais que especial, né, para todo mundo. Então, assim, eu vou falar muito pouco, porque assim, o currículo dela depois eu mando o linkzinho do lápis para vocês verem, né? Mas, Manu, ela é formada, né, Emanuele Loide, né? Ela é formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, né? Ela é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, e também é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o melhor de tudo é nossa coordenadora, né? Então, nós não só convivemos, assim, de ouvir falar de Manu, mas sim o dia a dia. Então, hoje ela está trazendo um tema muito importante, né? Onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas, que eu sei que, assim, no decorrer dos nossos dias, de aula, né, na nossa rotina, vocês já tiram as dúvidas com ela, mas agora é o momento crucial onde vocês realmente vão poder tirar todas as dúvidas. E Manu, a vida dela, assim, é a parte científica. Manu, quem convive com ela ama essa parte, né? Ela tem propriedade em falar sobre isso, em relação ao artigo, em relação à residência, em relação ao que você pretende, até tirar as suas dúvidas, né? Então, assim, é um prazer, Emanuele Loide, você estar finalizando, fechando, né? Então, assim, fechando com chave de ouro, estamos fechando a nossa disciplina com chave de ouro, né? E fique à vontade, já tá. Quer dizer, a sala é sua. Eu já comecei a falar de antes, né? Eu sei disso. Mas tudo bem. Então, vamos começar do começo. Queria agradecer pela participação de todo mundo, como eu vinha dizendo, né? Para quem chegou agora. Quando a gente monta uma disciplina, qualquer que seja ela, quase sempre o que a gente tem no início, a gente tem um bocado de... Oi, Tiago, você me conhece. A gente tem um
monte de participação, de interação, né? E quando vai chegando mais para o final, às vezes as pessoas vão desistindo, mas a gente teve uma surpresa muito boa, né, nessa disciplina, acho que o Estés concorda comigo, porque a gente teve a participação de vocês, né? Então, realmente é um prazer para mim fechar a disciplina, né? Não só porque a gente está vivendo um momento atípico, né? E as coisas estão caminhando diferente do programado, mas também porque eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, né? Eu vou falar sobre carreira acadêmica, que foi a carreira que eu decidi seguir, né? E para que eu decidisse, né? Eu tive que trilhar um caminho, assim como todo mundo, todos que falaram durante a disciplina. Então, todo mundo, para quando escolhe uma carreira, qualquer que seja ela, dentro da odontologia, precisa focar, né, num caminho a se seguir. E na docência não é diferente, né? Então, é para isso que eu estou aqui, para esclarecer algumas dúvidas. Durante o nosso convívio, né, o nosso convívio quase diário, né, que eu tenho com vocês, eu já recebo várias dúvidas, as pessoas sempre me perguntam sobre como é residência, como é que eu escolho, né, uma residência, como é que eu faço para entrar numa residência, como é a seleção. E apesar de eu não ter título de residente, eu já fiz residência também, não consegui concluir, né, para quem não sabe, não consegui concluir por conta do doutorado, que exigia um pouco de mim, então eu fiz quase 2 anos de residência, que tinha duração de 2 anos, quase concluí, então não tenho título de residente, mas eu passei por essa experiência de passar por uma seleção, enfim, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá certo? Eu preparei uma apresentaçãozinha só para eu conseguir nortear a minha fala, tá bom? Porque se eu não tiver apresentação, eu me perco, tem muita coisa para falar. Mas essa apresentação, ela realmente é uma apresentação muito simples, certo? Que traz alguns pontos e que abre muito para discussão. Então, é por isso que eu pedi para todo mundo abrir as câmeras, para a gente poder conversar, certo? Eu acho que esse é o momento que muita gente esperava até, né? Então, mandem perguntas pelo chat, se vocês tiverem, lógico. Mas também, se quiserem, né? Eu sou de casa e a gente abre o microfone, a gente conversa um pouquinho para tentar sanar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Para a gente conseguir render bem essa tarde, tá certo? Deixa eu tentar projetar aqui. Um prazer conhecer vocês, né, Helena? Deixa eu tentar aqui. Aí vocês me dão um ok, porque quando a gente projeta, a gente não consegue mais ver tudo que estava vendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem muita coisa aberta no meu computador e eu tenho dificuldade de projetar. Mas só um minutinho, tá, gente? Tentar de novo. Eu não sei se vocês conseguem ver agora. Conseguem ver o que eu estou projetando? Alguém liga o microfone, por favor. Agora sim, Manu. Sim? Sim. Só um kit, aceitando aqui o pessoal. Sim, Manu. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver assim? Não. Não. Certo. Só quando eu faço isso, não é isso? Isso. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar, e aí eu não consigo ver, gente, as perguntas nesse momento, tá certo? Então, ao final eu consigo ler e a gente abre o microfone para conversar um pouquinho. Quando a gente fala de possibilidade de atuação em odontologia, a odontologia tem muitas possibilidades de atuação. Durante essa disciplina, a gente viu algumas, né? Como é uma disciplina de mercado e gestão, então, a gente gostaria, né, com o andar dessa disciplina, mostrar para vocês como é o nosso mercado, como é a nossa atuação. E aí a gente tentou variar um pouco, porque a atuação realmente é muito ampla, a gente tem muitas especialidades, a gente tem muitos caminhos a seguir, né? Então, a gente tem o caminho do consultório privado, a gente tem o SUS como uma forte
linha de atuação, né, como o Anderson falou ontem para vocês. A gente tem a laser terapia, a gente tem, enfim, vocês viram inúmeras possibilidades. E uma das possibilidades também que a gente tem quando se forma cirurgião dentista é trabalhar como docente, tá certo? Por mais que essa ideia ela seja para algumas pessoas um pouco distante, assim, talvez para alguns de vocês agora pensar em ser docente quando terminar a graduação não seja uma coisa que passa pela cabeça, tá? Talvez. Mas o que eu queria começar dizendo é que em odontologia a docência para muita gente ela surge como um encontro inesperado, tá certo? Tem gente entrando aqui ainda. Eu vou só entrar aqui, tá? Então, a odontologia, ela surgiu para muita gente como um encontro inesperado, tá? Muitos professores de vocês, se vocês conversarem com eles, eles vão relatar, mas eu nunca pensei em ser professor, né? E essa fala, ela é muito comum no meio acadêmico, certo? Por que que ela é comum? Primeiro que, quando a gente escolhe fazer odontologia, a gente escolhe tratar de pessoas. No fundo, o que guiou a escolha de cada um aqui para estar dentro da odontologia foi gostar de cuidar de pessoas, do cuidado, de um modo geral. E algumas pessoas acham que o cuidado não envolve a educação. Mas ele está tão ligado, mas tão ligado, que não é à toa que algumas pessoas que escolhem a linha de cuidado acabam optando por ser educadores, como é meu caso, como é o caso de Estés. E para algumas pessoas, esse encontro, ele é um encontro mesmo inesperado. É por isso até que eu coloquei essa frase aqui para começar, né? O encontro inesperado, as situações inusitadas, o que não foi combinado, mas tinha que acontecer. Então, para muitos educadores, é isso que acontece. E os educadores que eu falo nessa aula, gente, são sempre os educadores dentro da graduação em odontologia, certo? Então, realmente é um encontro inesperado. É por isso que eu digo que hoje, talvez alguns de vocês não tenham em mente que querem ser docentes na carreira de vocês, né? Isso não é um pensamento que parece na maioria das cabeças que cursam odontologia, não. Mas é sim um caminho, tá certo? E vocês vão perceber que é um mercado também de atuação. Nós, como cirurgiões dentistas, a gente precisa não só cuidar do outro, né, fazer o que se deve fazer, mas a gente também precisa ter dinheiro para viver, né? Então, isso é uma coisa que é pouco falada, mas que é uma necessidade. Todo mundo aqui está estudando, né? E o propósito é ser um profissional e viver da sua renda como cirurgião dentista, como enfermeiro, enfim. Isso faz parte do pensamento comum de todos, certo? Então, se vocês não quisessem seguir uma carreira e viver dela, vocês não estariam aqui, tá? Então, o mercado é também, a docência é também um mercado de atuação, certo? Então, muitas pessoas, hoje em dia, dentro da odontologia, conseguem viver de docência, né? Se é que assim a gente pode dizer. Não é a maioria dos casos, certo? Então, a maioria dos profissionais de odontologia que trabalham como docentes também tem o consultório como apoio, também tem o hospital, também tem o home care, enfim, certo? Mas não deixa de ser uma possibilidade de atuação dentro do mercado. Tá certo? E quando eu falo de mercado, eu já pulo aqui para a primeira pergunta que a gente faz, né? E que eu faço para vocês, né? Vocês já pensaram em pós-graduação, né? Vocês já pararam para pensar assim, o que é que vão fazer depois da graduação? Quando eu me formei, há algum tempo atrás, a pós-graduação, quando eu entrei na faculdade, primeiro período, a pós-graduação era uma coisa muito distante. E olha que eu não me formei há muito tempo, me formei há pouquíssimo tempo, certo? Mas a pós-graduação, no meu primeiro período que a pessoa dizia assim, fulano é pós-graduado. Então, para mim, aquilo era muito distante. Era uma realidade que não existia para mim. Até porque, na minha família, eu não tinha esse histórico de graduação, de pós-graduação, e talvez essa também seja uma realidade de vocês. Mas é preciso pensar nisso, certo? A pós-graduação, ela é uma realidade e uma necessidade dentro do mercado. Então, não dá para a gente simplesmente, eu me formei cirurgião dentista e sou cirurgião dentista. Não dá para ficar por isso, certo? Sinto informar. Então, se alguém estava aqui pensando que ia terminar a graduação e ia trabalhar o resto da vida apenas com a graduação, sinto informar. Isso, infelizmente, não é mais uma realidade,
certo? A gente precisa, sim, dentro da graduação, pensar na nossa pós-graduação. E aí, essa pós-graduação pode ser uma residência, pode ser uma especialização, pode ser um mestrado, enfim, certo? O que é que vai determinar essa minha escolha? Essa minha escolha vai ser determinada, obviamente, né? Se eu vou fazer uma residência, se eu vou fazer uma especialização, o que vai determinar é o que eu vislumbro lá na frente, né? Então, como é que eu me vejo? Façam essa projeção de vocês, né? Se eu estou no meu 8º período, por exemplo, tenho 1 ano e meio ainda pela frente, né? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? O que é que eu quero estar fazendo da minha vida daqui a 10 anos? Né? Se vocês fizerem essa projeção, e para o pessoal que está no 1º, 2º, também vale os 10 anos, né? Se a gente colocar uma projeção para frente, a gente precisa ter um foco de caminho a ser seguido. Porque se a gente pensar que vai fazer a graduação e vai parar por aí, é ladeira abaixo, tá, gente? Infelizmente, ou felizmente, né, para aqueles que gostam da inquietude como eu, vocês não vão parar por aí, se quiserem seguir na profissão, certo? Então, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente falar um pouquinho, pincelar, né, o que é cada caminho e para onde ele vai me levar, tá certo? E a gente vai começar a falar sobre coloquei até esse slide aqui e esqueci, eu falo tanto que... Sobre a pós-graduação, que eu já falei, e aí eu vou começar diferenciando para vocês o que é pós-graduação lato sensu e o que é pós-graduação stricto sensu. Vai ser a primeira coisa que vocês vão se deparar quando vocês forem escolher uma pós-graduação, certo? Então, quando a gente vai escolher uma pós-graduação, a gente opta por uma pós lato sensu ou stricto sensu. Qual é a diferença principal, Manu? Na pós-graduação lato sensu, esse termo ele é em grego, é latim. Acho que é latim, certo? Lato sensu, ele significa no sentido amplo, tá? E stricto sensu significa no sentido restrito. Então, com o caminho lato sensu, né, eu posso fazer especializações, posso fazer residências e posso fazer o chamado MBA, que para dentro da odontologia, não é uma coisa que as pessoas fazem tanto. Os cursos de MBA são cursos meio que de especialização, que são muito direcionados para gestão, para administração, para essa área, tá certo? Então, não é o nosso foco. Eu coloquei aqui para vocês saberem. E as especializações e as residências são dentro do grupo dos cursos de lato sensu, que são mais escolhidos pelos dentistas e futuros cirurgiões dentistas. E a gente tem também, né, o outro caminho, que é o caminho de cursos stricto sensus, né, de senso restrito, que são os cursos de mestrado e doutorado. Não coloquei pós-doutorado aqui, vocês vão entender já já por que é que eu não inseri o pós-doutorado aqui, tá certo? Continuando. Tá só entrando gente aqui, peraí. Continuando. Então, dentro da residência e da especialização. Ah, Manu, quando é que eu sei que eu vou querer fazer uma residência ou uma especialização na minha vida? Primeira coisa, as residências e as especializações, elas têm diferenças, mas elas também têm pontos em comum, certo? A primeira grande diferença é a carga horária, certo? Então, as especializações, elas têm carga horária que variam ali mais ou menos de 360 a 400 horas, o curso de especialização. E ele dura de 2 a 3 anos, certo? Enquanto que o curso de residência, ele tem uma carga horária que se aproxima aqui 5.700 horas. Às vezes até passa um pouquinho, tá bom? Então, existe uma diferença. Deixa eu projetar aqui que eu acho que fica maior para vocês, tá? Depois eu mostro o restante. Então, existe uma diferença de carga horária. Só para vocês terem uma noção de como a diferença é gritante, né? Quando a gente olha assim, a gente já vê que é gritante. Mas só para vocês terem mais certeza ainda, as duas, tanto a especialização como a residência, têm a mesma duração praticamente. Eles duram 2 anos. Algumas residências, 3 anos, como é o caso das residências em cirurgia bucomaxilofacial. Mas as residências, de um modo geral, que vocês vão ver já já quais são, elas duram 2 anos. E elas têm essa carga horária, 5.700 horas, certo? Então, diferente das especializações, as residências, elas são de dedicação exclusiva. Ah, Manu, então eu não posso atuar no consultório? Não posso atuar no consultório. Nem uma manhãzinha, no sábado, não posso. A residência, ela é de dedicação exclusiva, diferente da especialização.
Na especialização, eu tenho encontros que são mensais, alguns quinzenais, certo? Mas eu não tenho nenhum vínculo de dedicação exclusiva com a especialização, certo? Outra diferença que existe é a forma de ingresso. Nos cursos de especialização, a gente tem um ingresso que a gente chama de ingresso livre. Então, você geralmente se matricula no curso, paga as mensalidades e frequenta a especialização. Na residência, não temos isso. Na residência, a gente tem uma seleção pública. Então, se eu quiser fazer uma residência uma residência multiprofissional, por exemplo, que é o que a gente tem aqui em Mossoró, eu vou precisar passar por uma prova escrita, vou precisar passar por uma prova de títulos, vou precisar concorrer com outros candidatos e ocupar uma vaga, certo? Mas, em contrapartida, eu não vou pagar por isso. Nas especializações, a gente paga uma mensalidade. Nas residências, não. Na residência, eu sou bolsista, certo? Então, é por isso também que se tem a dedicação exclusiva, porque a gente recebe uma bolsa para cursar a residência, certo? Nas duas situações, eu vou ter tanto teoria como prática daquilo que eu escolhi. Então, por exemplo, escolhi uma especialização em dentística, eu vou ter teoria de dentística e prática de dentística. Escolhi uma especialização em endodontia, vou ter teoria de endodontia e a prática de endodontia. Na residência é a mesma coisa, certo? Quando a gente escolhe uma residência multiprofissional, eu vou já mostrar as residências que a gente tem, a gente também vai ter uma parte de teoria, mas a grande maioria dessa carga horária, ela é vencida em campo prático, certo? A gente não faz a maior parte da carga horária teórica. A maior parte, realmente, da residência é prática, é de atuação no serviço, certo? Então, a gente vai ter uma grande carga horária a vencer no serviço. É por isso que a residência ela é tão rica, porque quando a gente sai dela, a gente sai com uma bagagem prática muito grande, certo? Então, vou passar aqui e depois eu volto para falar ainda de residência e especialização. Quais residências existem para odontologia atualmente? A principal delas, e a mais antiga, é a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, certo? Então, as pessoas que queriam, né, ser especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial faziam residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, Manu, quer dizer que quando eu faço uma residência, eu saio com o título de especialista? Exatamente. Quando a gente faz uma residência, a gente acaba por tabela, né, digamos assim, se titulando como especialista, certo? Então, é por isso que as pessoas que, por exemplo, a professora Raquel, né, que é cirurgiã em trauma também, ela é especialista nisso, ela fez residência, que aí dura 3 anos, é a nossa maior residência dentro da odontologia, atualmente é em cirurgia, e aí ela, depois que terminou a residência, que cumpriu essa carga horária gigante, ela se tornou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, certo? Ficou claro, gente, até aí? Vou continuar, certo? E existem outras 2 residências também dentro da odontologia. A residência multiprofissional, certo? Que a gente tem, atualmente, os cirurgiões dentistas estão sendo bastante inseridos nesse tipo de residência. É uma residência que conta com todas as áreas da saúde, praticamente, e a odontologia está lá dentro. Existem poucas vagas para cirurgião e dentistas, né, atualmente, mas existem, certo? Então, é uma possibilidade. E a pessoa que faz uma residência multiprofissional, geralmente em atenção básica, elas também saem com o título de especialista em atenção básica, certo? Então, a gente tem, sim, o título lá da especialidade. E existe também uma residência, que é chamada residência em síndrome e anomalias crâniofaciais, que é uma residência hospitalar, certo? E atualmente, até onde vai meu conhecimento, essa residência a gente só tem na USP, certo? Mas são possibilidades. Eu desconheço, gente, até agora, outras residências em odontologia, certo? A gente tem residência de tudo no mundo, mas são muito voltadas para a medicina, certo? Residência em dermatologia, por exemplo, residência e etc. Mas em odontologia a gente tem essas 3, tá? Então, Manu, quando é que eu escolho fazer um curso de especialização? Se vocês pararem para observar essas residências que a gente tem aqui, são residências que elas não lhe dão o título de especialista em áreas muito clínicas.
Por exemplo, eu não tenho como sair especialista em endodontia fazendo uma residência. Concordam? Eu não tenho como sair especialista em dentística porque fiz uma residência em dentística. Isso não existe atualmente, certo? O que existe são cursos de especialização. Então, é isso que eu quero que vocês projetem. Projetei que daqui a 10 anos eu quero estar trabalhando com ortodontia. Manu, eu gostei, paguei na faculdade, me identifico e eu quero fazer ortodontia. Então, eu não vou optar por uma residência. Eu vou optar por fazer uma especialização. Certo? E assim vai. Ah, Manu, gostei muito da área de saúde pública, queria muito atuar no SUS. Então, eu vou indicar para você fazer uma residência multiprofissional. Porque essas residências, elas acontecem dentro do Sistema Único de Saúde, certo? E aí, ao final, você vai sair especialista naquela área. Tá bom? Então, a minha escolha de agora, ela diz muito sobre o que eu escolhi ser no meu futuro. A mesma coisa que vocês fizeram quando estavam lá no ensino médio, né? Por exemplo, eu escolhi ser cirurgiã dentista quando eu tinha 16 anos, que eu estava no meu 3º ano do ensino médio. Eu projetei que lá na frente eu seria cirurgiã dentista. Então, para que eu chegasse lá, eu precisei fazer um vestibular, fazer uma faculdade e me tornar cirurgiã dentista. A mesma coisa vocês vão fazer na vida de vocês a partir de hoje. Vocês vão começar a pensar o que é que eu quero ser. Eu assisti essas aulas aqui, gostei muito de harmonização, quero me especializar em harmonização. O que é que eu faço? Vou procurar uma especialização nisso. Tá certo? Então, é esse exercício que eu quero que vocês façam. Mas existem também outras possibilidades, é claro, que é onde eu quero chegar, né? O objetivo da aula, na verdade. Mano, eu projetei que eu quero ser docente. Ou então, eu não projetei isso não, Manu, mas, sei lá, quem sabe, pode ser que durante a minha trajetória eu acabe sendo docente, né? Aquela coisa do inesperado que eu falei no início, né? Então, é bom que a gente conheça esse caminho para que a gente possa chegar lá, tá certo? Atualmente, gente, ainda é aceito pelo MEC, vale dizer isso agora, que os professores das graduações, eles sejam especialistas, certo? Então, se eu faço uma especialização em pacientes com necessidade especial, por exemplo, é aceito pelo MEC que eu atue, certo? Como professor de graduação, tranquilo, tá? Mas algumas faculdades, né, já ficam tentando fazer com que o professor, ele de fato faça uma formação para a docência, como é o caso da FACENE. A FACENE incentiva os professores a cursarem, né, o caminho da docência, por mais que no início não seja isso que eles pensaram. Como é que a gente faz isso? A gente libera o professor para assistir a aula, a gente adequa o horário do professor para que ele possa cursar o mestrado, para que ele possa concluir o doutorado. Então, é de interesse das instituições que os professores, eles sejam formados para ser, de fato, professores. E o curso que existe atualmente, que forma professores dentro da odontologia, é o curso de mestrado. Então, o primeiro passo, se eu quero ser docente, ou se eu vislumbro lá na frente que eu posso, né, ser docente, eu preciso pensar em fazer mestrado. Certo? Quer dizer, então, Manu, que para ser professor, a primeira coisa que eu tenho que ter é um mestrado? Não necessariamente. Eu posso ter uma especialização e só depois cursar o meu mestrado. Até hoje, isso é aceito sem problema nenhum. Mas a área da docência, ela pede da gente, né, que nós tenhamos cursos de mestrado, certo? E aí é por isso que eu falei dessa tríade aqui: mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que vocês entendam direito. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que um professor que é mestre, ele não é mais nem menos do que um professor que é doutor ou pós-doutor. Por que é que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas têm a impressão de que, eu, por exemplo, Estés fez minha apresentação. Ela disse que eu sou mestre naquilo e doutoranda naquilo outro. O curso de mestrado e de doutorado, por mais que seja uma progressão, né, por mais que eu precise passar pelo mestrado para chegar no doutorado, eles têm objetivos diferentes, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, dentro do curso de mestrado, o mestrado ele tem como objetivo formar o mestre, formar o professor, o docente. Então, dentro do mestrado, eu não vou ver quase nada de odontologia em si, né? Então, talvez isso seja uma novidade para muita gente. Então, o que é que eu vou estudar dentro do mestrado, Manu? Eu vou estudar ensino.
tá? Dentro do mestrado, eu vou estudar metodologias de ensino, eu vou estudar como eu devo me portar numa sala de aula, e junto disso, eu vou desenvolver uma pesquisa. Ponto. Certo? E essa pesquisa, logicamente, como eu sou dentista, essa pesquisa ela é voltada para a odontologia. Quer dizer que eu não vejo nada absolutamente na área de odontologia? Vejo. Tanto dentro da minha pesquisa, que eu vou desenvolver, é obrigatório que seja desenvolvido, como também em algumas disciplinas optativas que eu vou cursar, certo? Vou dar um exemplo. A minha pesquisa, por exemplo, eu pesquiso com, sei lá, a minha pesquisa é agora me fugiu que me desconcentrei. Vamos lá. Minha pesquisa, vou citar o meu exemplo. A minha pesquisa é com fitoterapia em odontologia, certo? Então, dentro do meu mestrado, eu vou cursar as disciplinas normais, né, do mestrado, que são as disciplinas de ensino, metodologia de ensino, desenvolvimento de trabalho científico, enfim. E vou também desenvolver minha pesquisa com fitoterapia. Então, durante esse período de 2 anos, que é o tempo de duração do mestrado, que pode se estender até 3 anos, eu vou também optar em pagar disciplinas que tenham relação com o meu projeto de pesquisa. Então, se surgir, por exemplo, uma disciplina optativa, que seja de fitoterapia em odontologia, que seja de métodos e técnicas de pesquisa com fitoterapia, eu vou cursar, certo? Então, a gente faz ali, a gente tem um foco dentro do mestrado. Mas o objetivo dele, eu quero que fique claro, é formar o professor, certo? Mestrado é para isso, tá bom? E aí, tem duração de 2 ou 3 anos, pode se estender até 3 anos, certo? A gente, para entrar no mestrado, a gente participa de uma seleção pública. Geralmente, né, os cursos de mestrado são oferecidos pelas instituições públicas, tá? Mas atualmente a gente também tem instituições privadas que ofertam, então a gente paga uma mensalidade para fazer o curso de mestrado, tá? Apesar de que a grande maioria no Brasil é público. E no final a gente tem que apresentar uma dissertação. Essa dissertação é como um trabalho de conclusão de curso, um TCC que vocês vão fazer. Mas, logicamente, não é tão simples como um TCC. A gente desenvolve uma pesquisa ao longo daqueles 2 anos e, ao final, a gente apresenta os resultados, certo? Pode ser, inclusive, uma extensão do meu TCC. Por exemplo, trabalhei com pacientes especiais no meu TCC. Posso desenvolver algo que seja voltado para pacientes especiais? Show, tranquilo, certo? Mas é diferente do doutorado. Por que que o mestrado é diferente do doutorado? Primeiro que a sua duração é o dobro de tempo, certo? Então, no doutorado, a gente tem 4 anos que são prorrogáveis por até mais um. Então, eu posso ter até 5 anos de doutorado. Isso ainda é aceito. Também passo por uma seleção pública, igual no mestrado. Atualmente, tem algumas poucas pontuais instituições dentro do Brasil que ofertam doutorado privado, certo? Mas também é pago e não é barato, como já se imagina. E a diferença clara, que eu queria que ficasse muito, muito claro para vocês, é que no doutorado, o objetivo de curso de doutorado não é formar professor, é formar pesquisador. Então, se eu fiz mestrado na minha vida, eu automaticamente passei a ter uma formação para doutorado. Se eu quero pesquisar, e se eu gosto da área de pesquisa, aí sim eu parto para o meu doutorado, certo? Acho que eu falei errado, me confundi aqui. Mas o que eu quis dizer, vocês entenderam. Que para eu ser professor, eu preciso ter mestrado, e se eu quero prosseguir na carreira e passar a ser pesquisador, que no Brasil, infelizmente, ainda não é considerado uma profissão, certo? Eu faço o curso de doutorado, que tem 4 anos e pode se estender. E aí, existe uma característica do doutorado que é muito peculiar dele. O doutorado, a gente tem que fazer uma pesquisa, logicamente, né? Já que ele forma pesquisadores, a gente tem que desenvolver uma ou mais pesquisas. Geralmente, o doutorando, ele desenvolve várias pesquisas em conjunto, certo? Com seu grupo de pesquisa. E a sua pesquisa final, que a gente chama de tese, o momento lá de defesa da sua tese, precisa ser de uma pesquisa que ele desenvolveu durante esse longo tempo e de uma pesquisa que trouxe resultados inéditos, certo? É o grande ponto do doutorado. Não posso terminar o meu doutorado fazendo uma pesquisa sobre algo que alguém já pesquisou ou algo que alguém já descobriu, certo? Então, é por isso que, geralmente, as pesquisas de doutorado, elas não são amplamente divulgadas, assim, a toda a população, certo? A gente costuma dizer
que área a gente pesquisa. Eu, por exemplo, pesquiso fitoterapia, odontologia, farmacologia, patologia, é muito nessa área. Mas a gente, normalmente, não divulga amplamente qual é o título da nossa pesquisa, tá certo? Porque a tese, ela precisa ser inédita, tá bom? E aí, depois, a gente tem o curso de pós-doutorado, que, pasmem, não é um título, certo? Então, se uma pessoa lá me diz que é pós-doutora em odontologia, quando a gente fala de titulação, ela não tem diferença nenhuma de um doutor, certo? Quando eu faço pós-doutorado, na verdade, eu estou fazendo uma extensão do meu doutorado, que a gente chama isso de estágio, que dura de 6 meses a 6 anos, certo? O que é que vai determinar isso? A minha pesquisa. Então, o pós-doutorado, ele existe nos casos em que eu concluí o doutorado há menos de 10 anos, isso é importante, certo? E aí surge uma oportunidade de eu dar continuidade a uma pesquisa dentro de uma universidade, ou de eu participar de uma pesquisa fora do país, certo? E aí a gente chama isso de pós-doc ou pós-doutorado. Mas não é um título, tá, gente? Então, o título maior que a gente pode receber dentro da graduação, dentro da profissão, é, de fato, o título de doutor, certo? Doutor, de fato, de direito. O pós-doutorado, ele é apenas um certificado de mérito, tá? Então, a pessoa fez pós-doutorado, então ela tem um mérito naquela área. Mas não quer dizer que numa seleção de concurso, por exemplo, se eu tiver doutorado e STEST tiver pós-doutorado, não é por isso que ela vai ficar na minha frente, digamos assim, tá certo? Quando a gente faz os cálculos, não é o pós-doutorado que vai pesar, tá bom? E aí, uma coisa importante a se dizer é que o pós-doutorado é exclusivo para pesquisadores, né? E é também de dedicação exclusiva. Então, se eu decidir fazer pós-doutorado, eu não posso estar trabalhando em nenhuma instituição, em nenhum consultório, tá certo? Então, é exclusivo e é remunerado. Atualmente se paga uma bolsa de pós-doutorado, que também não é uma bolsa lá muito grande. Eu acho que a bolsa atualmente está girando em torno de R$ 4.000, né? Ou pago em euro ou em dólar. É uma bolsa bem rasa, certo? Infelizmente, tá bom? E geralmente os pesquisadores, eles fazem pós-doc fora do país. Por quê? Porque fora do país é onde a gente tem a maior quantidade de oportunidades para o pós-doutor. Aliás, para o doutor, tá certo? Infelizmente. Seguindo, quando a gente escolhe pós-graduação, a gente tem que saber de algumas coisas. A primeira delas é: eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, mas com que objetivo? Que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Dentro de um programa de pós-graduação, existem cursos diferentes. Geralmente, a gente fala aqui dos cursos de mestrado e de doutorado, e que vocês já entenderam, né, qual é o objetivo de cada um desses cursos, tá? Normalmente, não se passa da graduação para o doutorado de uma vez. Aqui no Brasil, essa prática não é comum, certo? Mas, fora do Brasil, existem alguns casos que fogem da curva, né? A pessoa faz uma descoberta em determinado momento da sua vida e já passa diretamente para o doutorado. Mas isso não é regra, tá certo? Normalmente a gente entra no mestrado e opta ou não por fazer curso de doutorado, tá bom? E aí, quando a gente entra num curso de mestrado e doutorado, existem duas coisas chamadas de área de concentração e linha de pesquisa. Tá certo? O que é área de concentração? A área de concentração é a área de conhecimento que eu vou trabalhar. E a linha de pesquisa é uma área, digamos assim, mais restrita, que eu vou trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês. No meu curso de doutorado, por exemplo, eu estou na área de concentração de ciências odontológicas, e a minha linha de pesquisa é dentro da epidemiologia, clínicas odontológicas e, até anotei que é tão grande, e tratamento integrado em odontologia. Mano, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o meu trabalho, a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo ao longo desses 4 anos, eles precisam ter relação com a linha de pesquisa que eu escolhi e com a área de concentração do meu programa de pós-graduação. Certo? Então, se eu escolhi lá trabalhar na área de concentração de ciências odontológicas, o próprio programa de pós-graduação vai oferecer algumas linhas de pesquisa, certo? Uma delas é a epidemiologia, por exemplo. E eu quero trabalhar com isso, então vou vincular a minha pesquisa a essa linha de pesquisa. No final,
quando eu vou defender a minha tese, esse meu trabalho precisa ter relação, de fato, com a linha de pesquisa que eu escolhi. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não posso escolher uma linha de pesquisa no momento da minha inscrição lá do doutorado ou do mestrado. Quero trabalhar na linha de pesquisa de odontopediatria. E, ao final, apresentar um trabalho voltado para a área de cirurgia e traumatologia, por exemplo. Esse trabalho não vai ser aprovado, certo? Então, eu preciso que vocês tenham minimamente, assim, uma noção disso. Por quê? Porque na hora da gente se inscrever num curso de mestrado, isso é pedido da gente, tá? Então, quando eu fui me inscrever no meu mestrado, perguntava lá, qual é a linha de pesquisa? Então, para eu saber minha linha de pesquisa, eu preciso saber o que é que eu quero pesquisar, certo? Então, é preciso a gente ter minimamente essa noção. Talvez seja um pouco complicado agora, mas isso vai clareando ao longo do tempo, certo? E essa linha de pesquisa e área de concentração que eu escolhi, além de ter a ver com o meu projeto de pesquisa, também tem a ver com o orientador que vai me acompanhar durante esse período, certo? Então, em alguns programas de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, o orientador ele é escolhido pelo aluno, certo? Então, eu vou me inscrever e eu pesquisei a vida daquele orientador e eu quero ser orientada por ele. Em outros casos, você entra no programa de pós-graduação e o próprio programa, pelo seu projeto de pesquisa, lhe direciona para um orientador. E aí, você precisa aguentar ele achando bom ou achando ruim até o dia de sua defesa, tá certo? Então, é muito disso que acontece. E na docência, gente, para a gente ser docente, como eu tinha falado, existe esse caminho a se percorrer, né, que não é um caminho tão curto, certo? É um caminho longo, mas a gente precisa sempre pensar no mercado, tá? Então, é para isso que eu direcionei a minha fala, tá bom? Então, só para vocês terem noção do mercado docente em números, até coloquei esse gráfico aqui para a gente ter uma noção. Esse dado aqui é da quantidade de faculdades de odontologia no Brasil. Esse dado é de 2015, foi o último censo que eu encontrei, certo? Só para vocês terem noção, em 2015, né, há bastante tempo atrás, há 5 anos atrás, no Brasil já existiam 220 cursos de odontologia, tá? No Nordeste, 43. E aí, esses dados aqui do RN de Mossoró são atuais. No Rio Grande do Norte, nós temos atualmente 7 cursos de odontologia funcionando, e aqui em Mossoró a gente tem 3 cursos de odontologia funcionando, que precisam de professores, tá? Então, é sim uma porta de mercado que se abre, tá bom? Então, tenham isso em mente. Ah, Manu, mas eu me formei hoje. Eu quero ser docente. Posso ser hoje? Não. Tá? Não é um caminho que eu me formei e eu consigo atuar. Para tudo existe um caminho a se trilhar, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade, até porque a nossa vida não se vence no amanhã, né? A gente vai projetando mais para frente, a gente vive também projetando o que a gente quer no futuro, tá bom? Então, eu já deixo a semente plantada para vocês, tá certo? E aí, gente, me perguntam algumas vezes, os dentistas costumam me perguntar, né? O que é preciso para ser professor? Porque essa aula de orientação profissional que vocês estão tendo, gente, é uma exclusividade. Eu gostaria muito de, durante a minha graduação, ter tido essa orientação, mas, infelizmente, não é uma prática comum, tá certo? As pessoas saem da graduação meio sem saber mesmo o que é um mestrado, o que é um doutorado. Eu estava fazendo esse exercício com meu esposo aqui em casa, né? Ele já é especialista, já é concursado, enfim. E eu perguntei para ele, qual é o objetivo de um doutorado? E ele não soube me dizer. Né? Então, os profissionais, eles carecem dessas informações. E a gente só vai saber escolher um caminho se a gente conhecer para que serve aquele caminho. Né? A gente não consegue escolher as coisas aleatoriamente. Né? Então, eu sempre digo que é preciso qualificação, ser professor é se qualificar diariamente, certo? É preciso gostar de estudar, produzir ciência, e para produzir ciência, o professor ele também precisa muito dos alunos, certo? E ser paciente, tá? Ser paciente no sentido de que, para ser professor, a gente, às vezes, acaba sendo exigido de algumas coisas, certo? E algumas habilidades que vão além do conhecimento que a gente adquire lá nos bancos do mestrado, por exemplo,
certo? Então, a gente precisa ser paciente em muitos sentidos, né? Inclusive, em ter paciência para seguir aquele caminho e chegar, de fato, à docência. Quando eu escolhi ser professora, eu estava no 4º período da minha graduação. E eu decidi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu tive exemplos maravilhosos dentro da minha graduação. E alguns dos exemplos que eu tive me levaram a ter esse pensamento, né? Eu decidi, de fato, que eu iria direcionar a minha formação para a docência. E não é uma decisão fácil, gente. Exige paciência, muita paciência, né? Porque quando a gente decide ser professor, a gente decide muitas vezes trilhar um caminho que ele é mais longo do que é para a maioria das pessoas, tá? As pessoas terminam a graduação e já começam a atuar como clínico. E aí fazem uma especialização junto da atuação clínica, que dá para conciliar, e aí ele faz uma especialização que dura 2 anos, e rapidinho ele já se estabelece no mercado. O professor, não. Tá? Para ser professor, tem que ser paciente. Você termina a graduação, termina o mestrado, que dura mais 2 anos. Muitas vezes você não consegue conciliar o atendimento clínico junto do mestrado, porque o mestrado exige muito de você. E aí, quando você termina o mestrado, alguém olha para você e diz: não é suficiente, você tem que fazer doutorado. E aí são mais 4 ou 5 anos para frente, certo? Então é um caminho longo, mas é um caminho muito prazeroso, em que a gente precisa desenvolver também muitas habilidades que vão além dos bancos da faculdade, certo? O que é um grande desafio. Então, a gente tem que ser empático, tem que ser humilde, tem que gostar de aprender, tem que saber ouvir. A gente tem que ser tanta coisa que humanamente é impossível. É nos exigido diariamente muitas habilidades que vão além da nossa condição humana, certo? Eu digo isso para os meus professores, para os professores de vocês. É exigido muito do professor, né? O professor, ele não pode ter um dia ruim. Se eu chego aqui de mau humor e vou dar uma aula para vocês, a aula não flui, tenham certeza disso. Se eu não ligo a música aqui no começo da nossa aula, ela tem um outro foco. Então, o professor, ele tem que desenvolver habilidades que vão além da nossa formação, de fato. E essas habilidades, gente, elas são habilidades humanas, certo? É por isso que não dá para exigir de todo mundo, que todo professor tenha a mesma empatia que Cicrano tem a mesma humildade que Fulano tem, porque isso são habilidades humanas, certo? São coisas que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E as habilidades humanas, elas são habilidades que a gente desenvolve dependendo das experiências que a gente tem, certo? Então, vejam como é subjetivo, tá bom? E, além de tudo, tem que ser paciente. De novo. Também tem outras habilidades que o professor tem que ter, né? O professor precisa ser firme, antes de tudo, ser paciente, de novo, né? Precisa ser firme, precisa saber dizer não, e precisa, que eu acho que é o maior desafio da vida de um professor, educar pelo exemplo. Para mim, pessoalmente, é o maior desafio que eu posso encontrar. Depois de avaliar um aluno, que avaliar um aluno, para mim, é um grande desafio, educar pelo exemplo é um dos maiores. E a gente sabe que a gente pode até pensar assim, mas eu não estou dando aula agora, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas, infelizmente, gente, a vida, ela não funciona bem por aí, certo? Quando a gente decide ser docente, a gente acaba, bem sem querer mesmo, a gente acaba refletindo o que a gente é na vida de muita gente, certo? É só vocês pararem para pensar, assim, num professor que passou pela vida de vocês, que foi ruim. Podem pensar em qualquer professor. O exemplo dele não foi positivo, né? E, consequentemente, ele não é uma referência hoje para você. Mas o bom professor, o que educa pelo exemplo, ele, independente do que ele faça, ele pode até não saber o conteúdo todo que ele foi passar naquele dia. Ele foi falar sobre, sei lá, odontogeriatria. Ele pode até não saber o suficiente da odontogeriatria. Mas se ele souber conduzir aquela aula, ele com certeza vai fazer vocês aprenderem mais odontogeriatria do que ele mesmo sabe. Então, seu exemplo é a grande dificuldade e o grande diferencial do professor. Tenham certeza disso, tá? E é por isso que é tão difícil.
E aí eu pergunto de novo, né? Eu já disse que é preciso ser paciente, e de novo é preciso ter paciência. Não só, gente, paciência com o aluno, mas quando eu falo de ser paciente, eu falo de ter paciência com o percurso, que não é um percurso fácil, não é um percurso pequeno, e que diariamente também não é leve, certo? Então, é preciso ter muita paciência para ser professor, tá? E aí, eu queria fazer, para finalizar a minha fala, porque eu acho que eu já falei além do que eu gostaria, né? Já falei demais, porque eu queria só dar uma pincelada para a gente discutir algumas coisas. Eu queria que vocês pensassem, sozinhos aí com vocês mesmo, em um profissional que vocês admiram. Pode ser qualquer profissional, né? A pessoa da padaria, o menino que vem buscar o meu filho para ir para a escola, qualquer profissional que você admira. Queria que você pensasse aí 30 segundos, né? Um professor, alguém da minha casa, o meu esposo, o meu pai, um profissional que eu admiro e que eu conheço. Tá? Todo mundo pensou, né? Eu dei o tempo suficiente para todo mundo pensar. E agora, eu queria que você escrevesse aí, em qualquer papel, um post-it, qualquer coisa, em uma palavra ou em poucas palavras, o que é que define esse profissional. O que é que ele é para você? Né? Eu pensei no meu pai, por exemplo. O que é que ele é para mim como profissional? Por que que eu admiro ele como profissional, né? O que é que gera essa admiração, essa contemplação? Espero que vocês também já tenham escrito. Se não escreveram, mas pelo menos pensaram, né? E aí eu tenho quase certeza que algumas dessas palavras apareceram por aí, né? Um profissional que chama atenção, seja ele qual for, em que área for, ele é um profissional que quase sempre é determinado, é inspirador, é empático, é dedicado, né? É apaixonado pelo que faz. Então, é isso que faz realmente a diferença quando a gente decide ser um profissional de uma determinada área. E eu deixo essa mensagem final para vocês, que independente do que vocês escolherem fazer na vida de vocês, tenham amor pelo que fazem. E mais do que isso, se apaixonem pelo processo de fazer. Seria praticamente impossível, né, para mim, por exemplo, viver o momento que a gente está vivendo, né, como professora, como docente, e pior ainda, como coordenadora de um curso de graduação, né. Mas a gente para pensar assim, o que é que me faz persistir, né, se apaixonar pelo processo, certo? Quando a gente se apaixona pelo que faz, isso não é romântico, não, isso é verdade mesmo. Pode até ser que vocês achem que não é, mas vocês precisam se apaixonar pelo processo para poderem chegar ao final. E essa paixão, gente, não é só pela nossa execução da profissão em si. Para vocês concluírem a faculdade de vocês, vocês precisam também se apaixonar por esse processo de aprender, porque ninguém é cirurgião dentista porque tem um diploma com o nome de cirurgião dentista. A gente se forma cirurgião dentista todo dia, certo? E a gente se forma professor também todo dia. Se forma especialista em harmonização facial todo dia, certo? Se a gente não se apaixonar pelo processo, a gente não consegue chegar ao final, porque a caminhada é sempre muito dura para todo mundo. Ninguém aqui é privilegiado ou tem uma situação pior do que esse crânio, não. Todo mundo aqui vive dificuldades. E quando a gente escolhe, quando eu digo assim, projetem daqui a 10 anos, né, o que vocês querem ser, vocês não estão esperando que daqui a 10 anos, por exemplo, vocês enfrentem outra pandemia. Não estão. Vocês estão contando com um cenário perfeito. Mas pode ser que daqui a 10 anos o cenário ele não seja perfeito. E aí? Eu vou jogar 20 anos da minha vida para trás? Talvez não, né? Até porque de mim não depende só eu. Dependem outras pessoas. Tem outros sonhos envolvidos no meu, né? Então, apaixonem-se por esse processo para que vocês cheguem ao final. Se vocês decidiram ser professor, se vocês decidiram ser especialistas em ortodontia, sejam o melhor que vocês puderem ser, certo? Lógico, sempre vão haver erros, sempre vai haver aquele que lhe encontrou num dia em que você não estava simpático, não estava empático, não estava nada daquilo que a gente falou que era ideal, pelo menos para o professor, né? Mas a gente precisa continuar.
tá certo? Então, eu acho que é isso. Eu termino essa aula, essa conversa, na verdade, não é uma aula, com uma frase que eu gosto muito e que me inspira muito, que é uma frase de Paulo Freire. Eu, como educadora, não poderia terminar minha aula com a frase de outra pessoa que não fosse Paulo Freire, porque eu admiro muito, que diz: o educador se eterniza em cada ser que educa. Esses dias eu estava dando aula no P3 e uma aluna falou essa frase durante a aula. E me emocionou muito, porque, de fato, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente decide ser professor, a gente decide também se eternizar naquelas pessoas que a gente educa, certo? Tenham certeza disso. Para onde vocês forem na vida de vocês, vocês vão levar os professores de vocês. E é isso que me inspira a continuar, né? Então, eu me inspiro e continuo, porque eu acredito no que eu faço, e vocês precisam também acreditar naquilo que fazem. Porque se vocês não acreditarem, eu tenho quase certeza que vocês não chegam aonde vocês projetaram daqui a 10 anos. Tenho quase certeza disso. Tá bom? Eu acho que a nossa aula, de aula mesmo, finaliza aqui, tá certo? Mas eu queria abrir para vocês, né? Eu não consegui ver a mensagem de ninguém. Mariana, seria excelente se você falasse um pouco. Deixa eu só voltar aqui, tá certo? Para eu poder acompanhar. Vamos ligar as câmeras. Eu estou voltando porque eu não consegui. Acho que Dênia tem vocação para docência, eu também acho. Já pensei e fico triste, não sei em que, Gabriel, mas tudo bem. Amei esse slide, eu também. E a Lana também tem um jeito. Deixa eu ver mais aqui. Eduardo achou que tinha que ter mestrado, né? Eu acho que eu respondi a pergunta de Aqueus quando ele perguntou, no caso, podemos fazer um doutorado sem ter um mestrado antes? Não é no Brasil uma prática comum, né, como eu tinha falado, mas pode sim. Eduardo, eu não entendi sua pergunta de pós-doutorado ser exclusivo. Não entendi. Deixa eu ver mais. Meu principal quesito é ter paciência. Acho que é isso, né? Mariana, eu acho que você não só deveria, não só poderia, como deveria falar da sua experiência como monitora. Eu acho que seria muito rico para a gente nesse momento. Ligue o microfone e a câmera, senão não permito a fala, ok? Vamos lá? Ligar o microfone, Mariana, porque vocês estão me ouvindo? apresentação. Deixa eu antes falar uma coisinha, Mariana. Estou ouvindo você sim, mas quero lhe ver, ok? Não vou aparecer, não. Foi monitora da minha disciplina. Para quem não sabe também, a monitoria é uma das formas de iniciação à docência. Se a gente pensa em ser docente, é interessante que a gente passe durante a graduação pela experiência de ser monitor, certo? E Mariana, quando eu estava no 5º período, me corrija se eu estiver errada, Mari. Mariana foi monitora da disciplina de estomatologia e patologia oral, que foi a disciplina que eu ministrei para essa turma deles, né, para o atual P8, no P4, certo? E aí, Mariana, no final, me surpreendeu, né, me deu a grata surpresa de escrever um relato de experiência do seu período de monitoria, que ficou, não é porque estou na frente dela, mas ficou fantástico. E a gente está finalizando a escrita desse relato de monitoria para publicar na revista brasileira da Associação Brasileira de Ensino e Odontologia, a ABENO. A proposta inicial é que a gente publique na ABENO. E aí, Mariana quer um espaço de fala e é todo dela, né? Porque ela, como aluna, participou dessa iniciação à docência e, com certeza, vai contribuir. Se mais alguém quiser falar, os microfones estão à disposição. Estou aqui para ouvir vocês. Pode ficar à vontade, Mariana. Quem me conhece sabe que eu sou bem envergonhada, né? Mas eu não queria deixar de aproveitar essa oportunidade, porque assim como eu me sinto influenciada, alguém pode se sentir também. E não só a odontologia, mas a educação em saúde, como um todo no Brasil, carece muito de professores humanos, né? Humanizados, enfim. E no meu caso, a monitoria ela acabou sendo um pequeno ensaio sobre a docência. Ter essa experiência de troca de conhecimento com o aluno, com o próprio corpo docente, com o Manu, enfim, foi muito importante para mim.
No meu caso, foi a monitoria que me fez perceber que era uma coisa que eu queria muito. Eu nunca teria descoberto essa possibilidade se não fosse Manu. Eu sempre faço muita questão de enaltecer o trabalho que ela faz, porque ela influenciou demais no olhar que eu tenho hoje, não só para a odontologia em si, mas para a educação, né? E tudo que eu fizer um dia no meu exercício profissional vai ter um pouquinho dela. E eu quero muito que ela saiba disso. Tem uma frase de Paulo Freire que diz que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E é isso que Manu fez comigo, ela impregnou de sentido a minha odontologia, e é isso que eu espero que os professores façam na vida dos alunos dele, dar sentido, porque a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa mal feita, né, tanto problema, e a gente carece de professores que ensinem mesmo a exercer essa profissão. No caso, assim, se algum aluno tiver interesse em tirar alguma dúvida sobre o programa de monitoria, eu estou à disposição. É uma experiência muito enriquecedora, transformadora, e eu considero muito importante nesse processo de tomada de escolha para a docência. É uma experiência, assim, que influencia demais. E é isso. Posso esperar para mais tarde? Como é? Gente, era só isso mesmo, gente, tá? Agora eu vou desligar meu microfone. A Keus também está aqui com a gente. A Keus também tem uma experiência excelente na monitoria. A Keus quer conversar com a gente também? Cadê você, Keus? Oi, Manu. Oi. Conte sua história. Não, história que eu sempre tive interesse na docência. A monitoria surgiu como um primeiro contato com a docência e até agora eu gosto muito. Não pretendo parar. Acho que a Alana e a Dênia também foram monitores. Isso eu estou falando, gente, dos monitores que eu lembro, assim, porque realmente é muita coisa no meu juízo. E às vezes eu paro, assim, minha mente dá um bug. Mas que eu lembre, né, vocês têm monitores muito dedicados, né? E Mariana tem muita razão quando diz que a monitoria ela é fundamental para que a gente se descubra na docência. Durante a minha graduação, eu também fui monitora. E como eu sou de uma instituição pública, né, a gente não tinha muito recurso, tá? Então, quando abriam seleção de monitoria, a gente tinha, geralmente, vagas para monitores voluntários, né? E, infelizmente, o monitor voluntário não recebia nem certificado, muitas vezes, né? Mas a monitoria, independente, né, do fruto imediato que ela nos dê, ela é realmente uma experiência riquíssima, né? E em breve, se Deus quiser, né, Mariana, a gente vai publicar o nosso relato, na verdade, o relato de Mariana, que eu estou contribuindo, e com certeza eu vou compartilhar com vocês, né, porque a gente precisa se inspirar em bons exemplos, né, então são esses bons exemplos que saem da graduação, é aquela coisa que eu disse na aula que vocês tiveram de marketing, salvo engano, né, a gente se forma e a gente começa a projetar o nosso marketing, o que é que a gente quer ser, né, quando a gente ainda está na graduação, né, quando a gente está lá na rede social iniciando, né, quando a gente está fazendo as escolhas dentro da graduação, mesmo que sejam offline, né, escolhas de monitoria, eu quero fazer monitoria, eu quero fazer uma pesquisa, né, então isso vai muito da iniciativa do aluno, certo? As instituições, de um modo geral, tanto as instituições privadas como as instituições públicas, elas carecem muito de pesquisa, de extensão, e também de monitoria, de recursos para isso. Mas não é por isso não é justificativa nenhuma para a gente se esconder e não fazer, tá certo? A gente deve sim tentar fazer a diferença aonde a gente estiver, até porque condições 100% favoráveis nós nunca vamos ter. Nunca, em nenhum espaço. Nem no meu consultório, se eu estiver assim, projetando que daqui a 10 anos eu vou estar no meu consultório lindo e maravilhoso e vai ter muitos pacientes e eu vou ser uma referência, mas nunca a gente vai ter 100% de tudo favorável para mim, certo? Então, façamos com o que a gente tem, com o que a gente pode fazer a diferença onde a gente estiver, certo? Inclusive dentro da nossa graduação, tá? Tem tanta gente que faz a diferença em espaços que muitas vezes não se tem nem o que comer, né? Então, a gente pode, sim, fazer a diferença onde a gente estiver.
tá certo? Eu acho que a Alana escreveu alguma coisa aqui. Além de ser uma experiência para a docência, amplia a vivência. Com certeza amplia a vivência. E muito me assusta, a gente tem alguns períodos já que a gente abre seleção para monitoria e em alguns casos não tem inscrito. Eu fico assim, olhando para o edital, eu faço, gente, mas como assim? Não tem ninguém inscrito? Eu fico pasma, de fato pasma, porque eu sou criada numa cultura em que quando se abria uma vaga para monitoria, tinha 10 pessoas concorrendo, e se o professor deixasse, né, os 10 participarem como voluntário, os 10 estavam lá. Então, às vezes, isso me foge um pouco da compreensão, eu não consigo compreender muito bem. Né? Então, já vou puxar um chicote aqui, né? Porque realmente a gente não consegue compreender. Às vezes, eu quero pensar que os alunos, eles não têm essa iniciativa porque não sabem da importância que é. Porque no dia que vocês tiverem a experiência, né, de passar por uma experiência docente, de entender o que é, de fato, a docência, vocês vão entender muito que a atuação de vocês vai muito além do consultório. Isso não é um jargão, isso é verdade, certo? Muitos de vocês vão estar lá na frente, projetaram ser especialistas em dentísticas e vão conseguir ser, porque vão mesmo, vocês vão, né? Mas de repente, o mercado exige de mim alguma habilidade que eu não estava preparado. O mercado exige que eu... O professor Ricardo, professor de vocês, ele é cirurgião dentista há quase 11 anos, né? E há pouco tempo decidiu enveredar pela docência. Então, ele está tendo que aprender muito. Eu estou tendo que aprender muito. E vejam que eu tracei o meu caminho para a docência há muito tempo. Eu tracei meu caminho para a docência, como eu digo a vocês, quando eu entrei no meu 4º semestre de faculdade. E de lá para cá, eu continuei seguindo o mesmo caminho. Atualmente, eu estou, né, fazendo outras coisas, porque eu também gosto muito da clínica, mas a gente é aquilo que a gente projeta ser, certo? A gente precisa projetar, a gente precisa pensar. E quando a gente projeta uma coisa, a gente tem que traçar meios para que a gente chegue naquele ponto que a gente quer. Se a gente só projetar e ficar toda noite assim, ai, como eu quero muito ser ortodontista, eu adoro cirurgia, quero muito fazer residência em cirurgia. Não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum, certo? Então, projetem e façam acontecer, certo? Às vezes as condições não são favoráveis, o momento que a gente está vivendo não é nada favorável, né? Todos nós sabemos, não são só vocês que estão sentindo isso, eu estou sentindo muito isso, todos os professores de vocês estão sentindo, mas se a gente for esperar um momento mais favorável para fazer a formação de vocês acontecer, vocês vão atrasar o sonho de vocês em muito tempo. Eu não vou nem projetar aqui em quanto tempo, mas em muito tempo, certo? As condições nem sempre, gente, vão ser favoráveis. E eu li uma frase uma vez que diz uma coisa muito certa, que diz assim, não é mais inteligente, nem se dá melhor nas situações, aquele que é mais forte, né? E nem aquele que tem mais artifícios. E sim, aquele que melhor se adequa às dificuldades. Certo? Essa frase é mais do que certa, tá? Então, isso não é tentar romantizar, eu não quero aqui jogar as flores, né? As flores no defunto, não quero fazer isso, certo? E não vou fazer isso, não é meu objetivo, eu não preciso disso, tá certo? Mas eu estou dizendo isso para vocês por uma experiência que eu tenho. Tem alguns alunos meus que têm mais idade do que eu, né? Eu não vou dizer minha idade aqui, porque também não é o objetivo da aula, mas eu tenho alunos que têm mais idade do que eu, e que têm mais experiência de vida do que eu, e que me ensinam muito, certo? Então, o que eu quero nesse momento é ensinar um pouco para vocês do que eu já vivi até hoje, né? E que eu ainda vou aprender tanto, né? Eu aprendo tanto. Então, se a gente não se abrir para aprender, se a gente não abrir para ouvir, né? Se a gente achar que o que já sabe já é suficiente, gente, é ladeira abaixo. Se a gente se achar o suficiente naquilo que faz, eu digo para vocês que a partir daquele momento é só cair, só cair, só cair, só cair, só cair. Ninguém sabe de tudo, ninguém. E isso não é porque eu estou querendo, a Manu está querendo dar uma palavra aí de apoio aí. Não, não é verdade, sabe? É verdade.
A gente não sabe de tudo e nem nunca vai saber. E voltando para o tema da aula, quem escolhe a docência tem isso muito claro na cabeça. Se o docente não tiver muito claro na cabeça que ele sabe muito pouco, e não tiver muito claro na cabeça que ele precisa aprender, assim, aprender tanto que a gente não consegue nem mensurar, ele não consegue ser docente. Certo? Não consegue. Ele não prossegue na profissão. Não tem como. Não tem como. Se a gente se acha realmente detentor do conhecimento, a gente não consegue prosseguir como professor. E a mesma coisa eu vou levar para aqueles que pensam em ser clínicos. Se vocês acham que quando chegar no consultório, vocês vão passar informações que são completamente novas para o paciente, que vão renovar a vida dele com aqueles achados, estão completamente enganados. Os pacientes, eles sabem muito, e às vezes eles sabem muito sobre o que a gente nunca pensou em conhecer. Se vocês trabalharem um dia com a educação popular, com conhecimento popular, vocês vão ver o que eu estou dizendo na prática. Eu já tive uma experiência, aí na Facene mesmo, os alunos de nutrição prepararam uma atividade educativa em saúde, e eles chegaram lá na coordenação, contando para a coordenadora que iam fazer um sal de ervas. E aquilo ia ser a melhor coisa que eles poderiam levar para aquela comunidade. E assim eles fizeram. Eu lembro até que a coordenadora na época, Lissa, ela disse assim, mas vamos pensar num plano B? Né? Porque se a gente chega lá, a gente é a primeira vez que a gente vai na comunidade, a gente chega lá e não tem, né, tudo para fazer, a gente pode pensar num plano B. Os alunos, não, mas sal de ervas é o que há de melhor. Não tem nada melhor. E aí eles foram fazer atividade de educação em saúde, e quando chegaram lá, era um grupo de idosos, certo? E quando eles chegaram lá, gente, na semana anterior, tinha ido a nutricionista até lá e tinha feito com eles sal de ervas, e cada um tinha um pote desse tamanho. Né? Então, eles já têm conhecimento, e não só conhecimento, eles já faziam, já usavam em casa, talvez coisa que nem os alunos nem fizessem. Certo? Então, gente, a gente não está preparado sempre, tá? Ontem mesmo eu atendi um paciente no consultório, né, voltando à realidade pro consultório, eu recebi a indicação de um paciente que estava com a crise de ansiedade, enfim, com problemas de oclusão. E eu passei a noite anterior estudando sobre oclusão. Certo? Não é vergonha para ninguém. Vergonha é eu chegar lá para atender o paciente que está com problema de oclusão e que eu já sabia que ele estava, né? Porque eu recebi essa informação, conversei antes com o paciente, e eu não estar preparada. Isso é uma vergonha. Isso, de fato, é uma vergonha, certo? Que é o que a gente exige de vocês minimamente na clínica. Minimamente. Você já conhece um paciente de vocês, gente. Certo? Então, a gente aprende todo dia, todo dia. Se a gente não estiver preparado para aprender, com os ouvidos bem grandes, assim, é uma pena. Certo? É uma pena. Eu concluo a minha fala, eu acho que não tem mais questionamentos, né? Acho que não, né, Esther? Você acompanhou melhor que eu. Não, só todo mundo elogiando, assim, você é top, né? Você é top, amiga. Eu confesso que eu não sei receber elogios, né? Eu fico muito sem graça, eu fico... Até os comentários do Instagram eu tenho dificuldade para responder, né? Mas, enfim, isso é uma coisa minha e vai dar certo, né, gente? Mas é eu que agradeço, tá? Agradeço muito pela oportunidade, né? Eu termino esse semestre muito sensibilizada por tudo, né? Porque a gente... Ó, tá vendo? Começou os comentários, já fico desconcentrada. Vou tampar aqui. Eu tenho dificuldade de ouvir elogios, né? Mas eu termino esse semestre muito sensibilizada, né, por tudo que a gente viveu. Já tô querendo chorar de novo, já quis chorar. Pode colocar muito elogio pra gente ver ela chorar hoje. Eu já quis chorar umas 4 vezes e segurei. Mas porque foi um semestre muito desafiador, né? Eu espero de todo o coração que vocês reconheçam, né, o esforço que os professores de vocês fizeram, né? Eu contei com a equipe que foi... Eu não tenho palavras para definir os professores de vocês. Então, eles fizeram realmente das tripas coração para que tudo funcionasse. E tudo está funcionando, né?
A gente sabe que, de novo, não é 100% favorável, mas está funcionando da maneira como a gente pode, né? E eu queria muito que vocês chegassem ao fim do semestre de vocês com um sentimento que eu estou chegando, né? Eu estou chegando com um sentimento de muita gratidão a todos os professores de vocês e também a vocês, né? Eu até mandei um e-mail para as turmas esses dias, porque realmente, se não fossem vocês, isso não tinha acontecido, né? Então, quando eu terminei a disciplina no P5, na disciplina de propedêutica 2, né, que eu estava conversando com os meninos, eu até disse, né, a gente, não adianta a gente trazer para cá os melhores palestrantes do universo, as pessoas de fora, que moram muito longe, se vocês não participarem, né? E hoje a gente teve aqui mais de 50 alunos participando, né, de um momento com uma professora da casa. Isso me deixa muito honrada, porque santo de casa não obra milagre. Isso é mais do que verdade, certo? Quando a gente traz alguém externo, sempre chama mais atenção do que um professor da casa. Mas eu fico muito honrada por vocês terem estado aqui comigo. Eu até escovei o cabelo hoje, não sei se vocês perceberam, né? Porque realmente eu estou muito feliz de ter chegado ao final. Tem dias que a gente fica meio triste mesmo, que a gente chora, que fica para baixo. Eu compartilhei muito isso com o Steste, né? E com os outros professores de vocês, a gente tem um grupo que frequentemente está se motivando um ao outro, né? Porque tem sido um período muito difícil para todo mundo, né? A gente tem acompanhado muitos cortes, nos consultórios a gente tem notado uma dificuldade de atendimento muito grande, né? E dentro da graduação essa dificuldade também está muito visível. A gente tem dificuldades, sabemos todas as dificuldades, compartilhamos com vocês de todas as preocupações que vocês têm. Ah, mas como vai ser a clínica, como vai ser os atendimentos, como é que vai ser que agora o MEC liberou um negócio aí até 31 de dezembro, que ontem eu quase piro, né? Quando vocês me mandaram aquilo tudo de uma vez, estava sem internet, enfim. Então, realmente tem sido um período difícil para todo mundo. E se a gente não criar essa corrente de apoio, essa rede de apoio um com o outro, a gente não vai conseguir realmente chegar ao final, tá, gente? Eu sou muito honesta a dizer a vocês que, para mim, para a Esteste, para os demais professores, seria muito mais fácil abandonar o barco, tá certo? Muito mais cômodo, muito mais simples, e a gente ia, com certeza, viver de outra maneira, sem sombra de dúvidas, tá certo? Então, o que nos faz resistir aqui não é apenas o salário, não. O salário é muito importante, tá certo? É muito importante, vocês vão saber disso quando estiverem no mercado de trabalho, que a gente precisa receber, né, para trabalhar. Mas não é só isso que nos faz permanecer. Tenham certeza disso, tá? E a minha permanência também dentro da coordenação não é porque eu estou sozinha carregando esse barco, porque se eu tivesse sozinha, com certeza eu já teria também deixado o barco no meio do mar, tá certo? A gente permanece porque a gente gosta do que faz e porque se inspira também na vontade de vocês de fazer diferente, tá certo? Quem é professor sabe disso. A gente se inspira na vontade de fazer porque enxerga nos alunos que a coisa pode sim ser melhor. Por mais que todo mundo diga que o mercado está saturado, que já tem muito ortodontista, que já tem muita harmonização, que já tem muito dentista dando informação nas redes sociais, mas a gente acredita sim que ainda é preciso formar bons profissionais, porque ainda falta muito no mercado. Muito. E o mercado, ele não está mais só absorvendo, eu já disse isso, acho que em todas as turmas. O mercado não absorve mais um bom profissional. Um bom profissional é muito pouco, porque todo mundo é bom, tá? O mercado, ele não absorve quem é bom, ele absorve quem é muito bom, quem é excelente no que faz. Porque quem não for, o mercado não está mais para isso, não. Tá certo? E eu tenho certeza que vocês permaneceram até aqui, até o final dessa aula, até o final do semestre, porque querem ser de excelência. Se não quisessem, seria muito mais cômodo estar deitado uma hora dessa. Tenho certeza disso. Para mim também seria, né? Então, permaneçam, persistam. A coisa não é fácil, não vai se resolver de uma hora para outra, a gente não vai conseguir vencer e driblar todos os problemas da vida quando acabar a pandemia, certo? Não vai ser assim, a gente sabe, somos todos adultos, né? Então, a gente sabe que as coisas não vão se acabar num passe de mágica, que tudo vai voltar ao normal e vai ficar tudo maravilhoso. Não é isso que vai acontecer. Nós sabemos. Mas nós sabemos também que estamos preparados para nos adaptar.
certo? Porque é assim que a gente vai conseguir vencer da melhor maneira, tá bom? Fico muito agradecida, muito obrigada por terem tido paciência de me ouvir até agora. Eu não sei se fica gravado os comentários aqui, mas depois eu vou ler tudinho. Fica, Steste? Fica gravado. Eu não sei se a Ana Tereza, ela abriu o microfone dela, eu não sei se ela quer falar. Eu acho que sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula, Manu, né? Alguém quer agradecer? É a sua oportunidade. Não? Ninguém? Yanara. Fala, Yanara. Pode abrir o microfone. Ah, desculpa, eu estava sem áudio. Eu estava dizendo que eu vou ler tudinho, tá? Porque eu não sei reagir bem. Yanara. Pode falar. Yanara, pode ligar o microfone. Olha, não vão fazer a gente chorar, não. Liga o microfone, por favor. Só para dizer que eu admiro muito vocês, tenho um carinho muito grande por vocês. Eu faço as minhas palavras, a de Manu, né? Eu não sou de falar muito porque eu choro. Quem já passou por mim sabe que eu choro muito, né? Pouco não. Ó, já começo, né? Eu já começo a chorar, mas realmente não foi fácil, né? Pra gente esse período. E eu só quero agradecer, né? A todos os alunos, a Manu também, assim, uma coordenadora maravilhosa. Né, assim, se não fosse ela também, né, eu acho que nós professores, se a gente não se apoiar acima no como coordenadora, um braço muito forte para estar ali conosco, a gente também acho que não, a gente jogava o barco para cima e a gente ia embora, né, mas eu quero agradecer a vocês, alunos, né, que lutaram com a gente até aqui, né, e assim, foi muito gratificante, foi um tempo muito precioso, né, assim, para a gente. Como professor, foi muito difícil, né, a gente se reinventar, a gente trazer coisas novas para vocês, né, noites mal dormidas, pensando em projetos, né, para fazer o melhor para vocês, né, assim, o melhor mesmo. Tudo que a gente fez, eu acho assim que a gente fez, a gente conversa todo dia e a gente dizia assim, Manu, o que é que a gente pode trazer de coisa nova para os meninos, né? Assim, para os meninos não ficarem só nos questionários, nas aulas, vamos trazer coisas novas. Então, a gente sempre perdia, né, muito tempo, né, além de tudo que a gente fazia, para pensar algo a mais para vocês. E eu quero finalizar minhas palavras com algo que eu meditei hoje, né? Que eu sempre gosto de meditar de manhã logo cedo. E algo que se encaixa muito bem, que diz assim, feridas têm propósito, né? Então, diante de tudo que a gente está passando, sei que cada um aqui, né, está passando uma luta diferente, eu passo uma, Manu passa uma, vocês estão passando também, mas saibam de uma coisa, que tudo isso que a gente está passando, né, que a gente está passando, eu digo que as nossas palavras têm poder, né, então que a gente está passando serve para alguma coisa, né? E essas feridas, esse tempo, ele está servindo para nos amadurecer, né? Amadurecer como pessoa, amadurecer como profissional, amadurecer como estudante, amadurecer naquilo que eu quero para a minha vida, para um futuro, né? Porque se antes eu brincava na faculdade, né? Ou então eu levava a faculdade na barriga, hoje não é tempo mais de fazer isso, né? Hoje, como profissional, eu e Manu, a gente está passando por dificuldades em relação a atendimento, em relação a inúmeras coisas, né? Dentro da nossa área. Então, do mesmo jeito, eu olhar para o meu paciente, hoje eu atendi uma ligação de um pai e ele está em outra cidade, e o paciente está precisando de ajuda, mas não tem quem atenda lá, né, diante da situação, diante também da estrutura dele, né, da dificuldade do paciente. Então, isso nos magoa, isso nos deixa triste, isso vai deixando a gente dizendo assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? Mas uma coisa eu digo com convicção, né, que
esse tempo, nós, quando voltarmos para a faculdade, né, aos poucos, quando a gente realmente retomar, né, não a nossa vida de antes, porque vai ser tudo diferente, nós seremos outras pessoas. E eu espero que vocês, né, estamos aqui junto com vocês, né, junto com vocês para lutar mais uma vez, para lutar mais um semestre, para realmente pegar junto com vocês e a nossa maior satisfação, pode ter certeza, é a gente futuramente olhar para vocês e ver grandes profissionais, e ver vocês atuando na área, e ver vocês fazendo especialização, postando, e a gente dizendo, caramba, eu tenho um pontinho, uma gotinha, né, naquela vida ali, e ver vocês realmente se crescendo, né? Não é fácil, é um tempo que não é fácil, mas vai muito além daquilo que a gente planejou na nossa vida. Eu não pensava em estar em Mossoró, eu nunca pensei em ensinar, mano, sabe disso. Convivi a minha vida todinha, mais de 40 anos com meus pais dentro de uma escola, dentro de tudo isso, e eu sempre disse, eu nunca quero ensinar na minha vida, eu não quero ser professora, eu não quero isso. Então, hoje eu estou aqui, né, em outra cidade, ensinando e me apaixonando todos os dias por isso. Então, assim, eu quero agradecer, Manu, pela sua disponibilidade de estar conosco, né, assim, hoje à tarde, falando um pouquinho da sua experiência, que, assim, vamos ter vários outros momentos como esse. Colocaram até aqui no chat a importância, né, das pessoas que não pagaram a disciplina, né, não tiveram a oportunidade de ver realmente, porque é uma orientação, né? E também a cada aluno, né, por estar aqui compartilhando todos os dias, né, todos os dias que tinha o palestrante. Então, vocês nos honraram como professor, como instituição, né, de cada palestrante, que eles ficaram assim maravilhados, né, com a iniciativa da faculdade de estar fazendo isso, de estar preocupado, né, com abrir a visão de vocês, não realmente estar preocupada, como é que eles vão atuar, não, mas sim em ampliar a visão de vocês, que é o nosso desejo, né? Vocês vão ser generalistas, mas uma coisa eu tenho certeza, que o aluno da FACEN, o aluno que passou por a gente, né, durante esse tempo todinho, vai ser um aluno diferenciado, vai ser um dentista diferenciado. Então, um grande beijo, né, assim, eu fico a minha gratidão, assim, no coração de vocês, né, um grande abraço. Creio que tudo isso já está passando, né? Creio que vamos voltar, nos encontrar, né? Com novas expectativas, né? Com novos estágios, novas adaptações, mas lembrem de uma coisa, vocês nunca vão estar só. Não se desesperem, né? Não se desesperem. Se for para ficar louco, fica todo mundo junto, né, mano? A gente, se for para enlouquecer, enlouquece todo mundo junto, mas não se desesperem, porque nós, como corpo docente, né, Manu como coordenadora, estamos procurando e preocupados, sim, né, com a melhor estrutura para vocês, em relação àquilo que a gente vai oferecer para vocês e àquilo que a gente vai readaptar para vocês, né? Então, um forte beijo. Creio que Manu vai só finalizar aí, porque eu não tenho mais estrutura para falar. Palavras, é isso, gente. Muito obrigada por tudo, pela participação, por tudo. A gente realmente não é uma fala política, não. A gente realmente está muito feliz de ter chegado até o final, tá certo? E que venham mais desafios, né? Estamos prontos para enfrentar, tá bom? Um beijo. Eu vou tentar deixar essa aula no YouTube, sim, tá? Eu já tô quase uma blogueirinha, então, para mim, uma aula mais ou menos no YouTube não faz tanta diferença, não. Geralmente eu mando as aulas para o YouTube e elas ficam bloqueadas. Só o aluno que tem o link é que consegue ver. Mas essa eu vou tentar deixar aberta, tá bom? E aí eu mando o link para vocês. Um beijo, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Foi ótimo.